A bike é um aliado na corrida. Tem muitos fisioterapeutas que no processo de recuperação de joelho, eles no processo final colocam a bike como um auxílio, porque você mencionou uma coisa que eu acho bacana a gente tratar aqui. Você falou de lesões. Então você já sofreu com lesão e aí você já mandou logo o joelho, né, cara? Corrida, por que tem essa fama de todo mundo que começa a correr, um dia vai ter problema no joelho? Realmente é uma coisa que não tem jeito, que não tem escapatória? Não sei se você conseguiu entender a minha pergunta. Na verdade, assim, o que acontece? São vários motivos pelo qual tem esses problemas, né? Pode ser um sobrepeso, pode ser... Hoje a gente tem muitos tênis com tecnologias. Na minha época a gente não tinha nada disso de tênis, era o tênis que a gente botava no pé quando eu comecei, né? Então, assim, hoje tem tênis que ajuda no amortecimento, pode ser uma falta de fortalecimento também. Então, assim, a corrida é um esporte que ele tem muito impacto. E é por conta do impacto que vão gerando essas microlesões e acabam podendo levar às lesões piores, né? Mas se o cara, para ele prevenir, ele tem que fazer o quê? Fortalecimento. O fortalecimento é o principal, né? Mas o que mais que ele pode fazer ali? Fortalecimento que você diz é através da musculação. Isso, através da musculação, um treinamento específico, né? Esses treinamentos funcionais hoje em dia funcionam muito também. A bike é um aliado na corrida. Tem muitos fisioterapeutas que no processo de recuperação de joelho, eles no processo final colocam a bike como um auxílio, porque aí a pessoa já volta a treinar também a parte cardiorrespiratória e ao mesmo tempo está ajudando ali na recuperação do joelho, né? Então, assim, tem vários métodos que a gente pode usar para que isso não aconteça, né? A não ser que a pessoa... Mas o cara não se blinda. Não, geralmente quem começa assim, cara, não pensa muito nessa questão de eu vou fazer um fortalecimento. Começa eu comecei a correr, aí eu comecei a correr, foi assim, eu nem tinha autorização do médico. Eu fui na praia, não levei a bicicleta, aí tava doido para dar um treino e, tava sem bike lá, né? Eu falei, cara, vou caminhar. Eu nem tinha pensado em correr não, fui caminhar. Aí peguei, botei um tênis qualquer e fui fazer minha caminhada. Aí, o batimento não subia. Eu falei, cara, eu vou dar uma corridinha aqui para ver como é que é. Porque eu tive um problema com 16 anos de idade. Então, foi muito tempo. Eu não sabia o que era correr. Aí, resolvi correr. Corri 5 km no primeiro dia. Aí, no dia seguinte, acordei. Falei, vou correr de novo, né? E corri 10. Aí, falei, maneiro isso. Aí, quando eu fui conversar com o meu médico, ele me proibiu. Ele falou, tá maluco, não pode correr não. Só que aí depois, eu não sei que cargas d'água que deu, que ele mudou de ideia e liberou a corrida. Aí eu comecei a fazer a corrida com um pouquinho mais de cautela, mas me empolguei de novo na corrida e não deu outra, cara. Deu, sei lá, uns 2 meses já apareceu uma tendinite no joelho ali, que incomodou pra caramba, cara. E aí eu parei um pouquinho, gelo, anti-inflamatório na região ali e tal. Melhorou, mas eu vou te confessar que eu fiquei meio... Não voltei a correr 100% igual eu estava antes. Eu meio que dei uma parada. Mas não tem como o cara se blindar disso, né, cara? Eu acho 100%. Que 100% não, né? Porque a gente... É um esporte de muito impacto. Porque na bike, por exemplo, a gente não vai falar 100%, mas a gente vai falar que dá pra você bastante, cara. Quase 100%. Então, na corrida não, né? A gente tem muito aliados, né? Eu falei só do fortalecimento, o né? alongamento também é importantíssimo. Alongamento, eu ia falar, eu também sou instrutor de Pilates, então assim, o Pilates ajuda muito também. Pilates, a gente tem a parte também de mobilidade que também dá para trabalhar dentro do Pilates. Então assim, são vários aliados que se a gente conseguir juntar eles, a gente consegue minimizar muito. E como é que o cara vai arrumar tempo para fazer isso tudo e ainda correr, cara? É complicado. Eu, particularmente, o que eu tô pecando mais hoje em dia é o fortalecimento. Eu tô conseguindo fazer o Pilates e a corrida, só que para encaixar o fortalecimento ali tá um pouquinho difícil ainda. Cara, me explica só um pouquinho mais o seguinte. Por que quando a gente fala fortalecimento, a gente não pode estar falando exatamente do treino? Vou te dar um exemplo. Eu vou puxar pro lado da bike, que é a minha experiência maior, mas eu acho que se encaixa plenamente na corrida. Quando a gente pedala,
a gente está usando a nossa musculatura da perna, não é verdade? Com certeza. Então, assim, de uma certa forma, eu estou fazendo, vou falar mal e porcamente aqui, mas eu estou fazendo uma musculação, entre aspas, ali. Eu estou fazendo peso, eu estou fazendo força naquele músculo específico. Por que isso não é considerado um fortalecimento, cara? Por exemplo, na corrida, você Então, usa os músculos. exatamente. Na corrida de rua, ela gera, como eu falei, gera muito impacto. Você tocou num ponto bem legal aí, que eu tava conversando com 2 colegas que são não sei se você chegou a entrar no meu Instagram lá, mas agora eu tô indo mais pro lado do trail, que é as corridas de montanha. E eu tava trocando ideia com 2 colegas que são mais experientes que eu assim, eu não tenho nem um ano de trail ainda, então tudo muito novo para mim na parte da montanha. E um deles, que também é aqui da cidade, que você com certeza conhece, é o Delino. Ele falou que nos últimos 30 anos que ele tem de corrida de montanha, ele não se lesionou. Porque a corrida de montanha, acredito eu, como educador físico, como você faz muita subida, sobe degrau, acaba fazendo muito... Tem muita gente que passa fortalecimento com step up, que é aquele que você ou sobe com a perna unilateral na caixa, ou então esses tipos de fortalecimentos, né? Então, assim, eu acredito que a corrida de montanha auxilia muito nisso, mas também pode ser muito perigoso, por conta das descidas, né? Tornozelo, joelho. Mas é uma corrida que gera mais fortalecimento do que uma corrida de rua. Entendi. Tipo assim, dá pro cara conciliar, na pior das hipóteses, dá pro cara tentar conciliar. Digamos que o cara não tenha tempo, cara. Ou eu faço musculação, ou eu faço a corrida. Porque hoje em dia, cara, se você parar pra ver a rotina profissional, o dia a dia de todo mundo, assim, a gente não tem tempo pra nada. Exatamente. Essa que é a verdade. A gente se vira pra arrumar tempo. Aí o cara arruma tempo pra correr. Vamos lá, sei lá, 1 hora por dia. Até pouco, eu acho, né? Dependendo do volume. 1h30. Pessoa iniciante. 1h30, 2 horas? Um longão no máximo. Leva isso. Cara, separar 2 horas do dia dele pra treinar, e não são só 2 horas. Tem a preparação pro cara treinar e depois, tomar banho, se arrumar e tudo. Certeza. Então a gente tá falando aí de umas 3 horas. Beleza. Cara, o cara não tem tempo pra fazer. Ele só tem esse tempo. Ele não tem como fazer musculação. Cara, dá pra ele criar umas formas ali, então, dele fortalecer a musculatura no próprio esporte dele, na corrida. Né? Treinar subida, talvez. Eu acredito que essa questão da corrida de montanha auxilia muito. Mas na corrida de rua, eu ainda acho que é muito mais lesivo. Porque você... A subida? Não, a corrida de rua, ela é muito mais lesiva. Tanto para joelho, quanto para lombar, posterior e tudo mais. Porque não tem só a questão do impacto, mas como eu tô até com um probleminha na posterior que não tá me impedindo de correr. Mas o que acontece? Ali na corrida de rua é uma corrida mais rápida. Então, assim, tem mais estiramento de fibras e essas coisas assim que geram mais desgaste para a própria musculatura. Então, eu acredito, assim, nesse 1 ano que eu tô vivendo, que o esporte do trail é muito mais... ele beneficia muito mais o atleta do que a corrida de rua. Por conta dessas questões que eu falei, né? Tu acha que lesiona menos? Eu acho que lesiona menos. Mas e se a gente por incrível que pareça. A irregularidade do terreno no trail? Né? Mas a questão da irregularidade é muito treino específico. É por isso que, assim, você pode ver até um atleta de trail lesionado, mas é muito mais... Se você pegar um atleta de trail e de corrida despreparados, eu acredito que o de trail pode ser que consiga se lesionar menos por conta desses treinos específicos, né? Para você fazer corrida de montanha, você tem que fazer treino específico, que é realmente subir, fazer trilha e tudo mais.